Irmãos, mais uma vez, bom dia a todos. Que a graça do nosso Deus seja sobre a vida de cada um de vocês. Estamos aqui mais uma vez reunidos na casa de Deus para poder aprender um pouco mais a respeito da sua palavra. Nosso intuito sempre, nos nossos domingos pela manhã, é que de fato os nossos estudos sirvam para a nossa edificação espiritual, para a nossa educação na justiça, naquilo que Deus deseja para nós. Nosso intuito não é só transmitir conhecimento, para que a gente saia daqui expert em teologia, mas certamente é para que nós conheçamos a vontade de Deus, aprendamos como Deus se revela a nós e como nós devemos viver a nossa vida. Então, a gente precisa sempre ter esse intuito, de não só aprender a ter o conhecimento, mas saber como é que esse conhecimento, de fato, se aplica às nossas vidas. Nós vamos dar continuidade aos nossos estudos, então, sobre o credo apostólico. Ainda de maneira introdutória, nós não vamos entrar ainda no texto propriamente dito, mas hoje eu pretendo, ainda de maneira introdutória, trazer alguns aspectos importantes antes, de fato, de nós entrarmos no texto propriamente dito do credo apostólico. Tá? Vou pedir os irmãos aí para lerem para mim, por favor, o credo apostólico. Vamos lá? Creiam. Ok, nós vimos até aqui que o credo apostólico foi escrito pelos apóstolos, certo? Não? Não foi escrito pelos apóstolos? E por que ele tem o nome de credo apostólico? Fala, Juliana Barbosa. Por que ele tem o nome de credo apostólico se ele não foi escrito pelos apóstolos? Como é que alguém põe o nome de credo apostólico se o autor não é os apóstolos? Isso, então ele traz afirmações daquilo que os apóstolos criam, E os apóstolos criam em quê, exatamente? Basicamente, eles acreditavam na doutrina de Cristo, na doutrina da Bíblia. Então, quando a gente fala do credo apostólico, nós estamos falando das doutrinas que os apóstolos ensinaram, daquilo que nós encontramos nas Escrituras. Então, o credo apostólico não é uma invenção humana, ele está baseado exatamente naquilo que a Escritura revela para nós. A gente viu isso na semana passada, por isso que a gente fala de credo e de confissões, e a gente precisa falar da supremacia e da necessidade da Escritura. Tudo que nós vamos ver, ele parte da Escritura, da palavra de Deus para nós, e não da nossa invencionice, não de coisas tiradas da nossa cabeça. Tá? Por isso, então, a importância de nós compreendermos isso inicialmente. Hoje eu vou falar um pouquinho, então, sobre um assunto bem simples, bem facinho, que é o assunto da Trindade, tá? Então, se vocês perceberam lá no credo apostólico, eu já vou falar um pouquinho daqui a pouco, mas o pastor Charles Hodge, ele diz assim, é um grande equívoco considerar esta doutrina, ele está falando da Trindade, como mera verdade especulativa ou abstrata, da qual não temos nenhum interesse prático. Ao contrário, ela jaz em todo o plano da salvação e determina o caráter da religião de todos os verdadeiros cristãos. Tá? Por que eu estou colocando essa frase do pastor Charles Hodge? Porque às vezes a gente pensa assim, pastor, o que tem de importante na Trindade? O que tem de prático na Trindade? Parece uma coisa tão difícil, não é?
Parece uma doutrina tão obscura, mas a gente vai perceber que ela se revela na Escritura e ela tem coisas práticas, de fato, para a nossa vida cristã. Tá? E é isso que nós encontramos no credo. Creio em Deus Pai, creio em Jesus Cristo, seu único Filho, creio no Espírito Santo. Então, essas três coisas, né, essas três pessoas estão aí colocadas para nós dentro do credo apostólico. A palavra trindade, você não vai encontrar essa palavra, então, nas Escrituras. Mas a gente vai perceber, no decorrer do nosso estudo aqui hoje de manhã, que ela se revela, de fato, nas passagens da Escritura. E algumas delas, de maneira bem clara, você vai ver a menção dessas três pessoas aí. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Tá? Então, essa palavra, essa terminologia, trindade, ela foi usada pela primeira vez, provavelmente por Tertuliano, né, que trouxe, então, essa ênfase a respeito dessas três pessoas usando essa terminologia aí, tá? Trindade. É isso que você vai encontrar na maioria dos livros de teologia quando vai se tratar das três pessoas, tá? Então, a doutrina da Trindade só é possível por meio da autorrevelação de Deus. Então, a capacidade humana e a experiência nunca chegariam ao conhecimento de Deus sem que Ele mesmo não tomasse a iniciativa de revelar-se. Nós vimos um pouquinho disso na semana passada. Eu falei um pouquinho disso no estudo da quarta-feira. Nós só podemos fazer teologia porque Deus se revelou. Então, preste atenção no que eu vou dizer. Nós só podemos conhecer a Deus se Ele se revelar a nós. Enquanto Deus não retirar o véu dos nossos olhos, enquanto Deus não abrir os nossos corações e os nossos ouvidos, ainda que tudo que a gente veja no mundo aponta para Deus, nós precisamos dessa revelação especial, tá? Que é dada, então, exatamente por causa dessa revelação que Deus traz a nós, ok? Vamos dar uma olhadinha, então, em algumas provas da Trindade no Antigo Testamento. Nós vamos encontrar no Antigo Testamento algumas indicações, não de maneira clara, porque lembra-se que o Antigo Testamento, ele começa com uma revelação ali em Gênesis, capítulo 1, 2 e 3, e essa revelação, ela é uma revelação chamada de revelação progressiva, né? Ou seja, à medida que Deus vai relacionando-se com o seu povo, Ele vai, então, cada vez mais revelando os seus propósitos redentivos. O cume, né, o ápice dessa revelação está onde? Em Jesus Cristo. O ápice da revelação de Deus é o Senhor Jesus Cristo, né? Então, por isso que a gente diz, né, que não existe mais revelação de Deus. Deus já revelou o seu plano e o fim do seu plano, né, ou seja, o fim da revelação do seu plano está no Senhor Jesus Cristo, tá? Então, é isso que a gente vai encontrar na Escritura, tá? Então, você vai encontrar, por exemplo, algumas menções no Antigo Testamento, daquilo que aparece lá como anjo do Senhor. Por exemplo, lá em Gênesis 16, o verso de número 7. Você vai encontrar lá, tendo-a achado o anjo do Senhor. E se você perceber lá em Gênesis 16, 7, você vai ver que anjo do Senhor, ele está em maiúsculo, né? E Senhor está em todas as letras maiúsculas. Você já aprendeu aqui que quando aparece esse nome Senhor na Bíblia, né, em todo maiúsculo, ele está se referindo a quem? A Deus, né? A Iavé, que é o nome de Deus, tá? Junto a uma fonte de água no deserto, junto à fonte do caminho de Sur, tá? No verso 13, você vai encontrar, então ela invocou o nome do Senhor que lhe falava, tu és Deus que vê. Então aqui, nitidamente, nós vemos esse anjo, que não é um anjo comum, não é um anjo normal, mas é de fato a teofania, né? Ou seja, é o próprio Senhor Jesus Cristo que está ali diante daquela situação, tá? Você vai encontrar ainda também alguns textos que falam a respeito dessa ideia exatamente da Trindade. Veja, por exemplo, Isaías 48, o verso de número 16, você vai encontrar o texto dizendo assim, chegai-vos a mim e ouvi isto, não falei em segredo desde o princípio, desde o tempo em que isso vem acontecendo, tenho estado lá.
agora o Senhor Deus me enviou a mim o seu Espírito. Então Isaías está dizendo, o Senhor Deus me enviou o seu Espírito, tá? Ainda que no Antigo Testamento isso não pareça muito claro, né, especialmente, obviamente, para aqueles que escreveram o texto bíblico, mas aqui a gente já percebe que existe aqui a menção de duas pessoas, o Senhor e o seu Espírito, tá? Um pouquinho mais adiante, Isaías 61, verso 1, diz assim, o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados. Novamente aqui a menção de duas pessoas, o Espírito do Senhor e o Senhor me ungiu, tá? Também revelando para nós exatamente essas duas pessoas aqui. De fato, irmãos, a doutrina da Trindade, ela vai se tornar mais clara no Novo Testamento. Então, no Novo Testamento, a gente vai ver de maneira mais nítida, né? Nós vamos ver de maneira mais clara essa doutrina, então, se revelando para nós. Veja, por exemplo, que no Antigo Testamento, Deus, então, ou Jeová, ele é apresentado como um redentor e salvador do seu povo. Veja, por exemplo, Jó 19, 25, ele vai dizer assim, porque eu sei que o meu redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Jó não sabia, provavelmente, a respeito do fato de que a segunda pessoa da Trindade era o Redentor. Mas ele está dizendo, Deus é o meu Redentor. O Novo Testamento vai mostrar para nós de quem é de fato o Redentor. Quem é o Redentor do Novo Testamento? Jesus é o Redentor, né? A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso daqui a pouco, né? O Salmo 19 também vai falar sobre isso. As palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e Redentor meu. Então, o Antigo Testamento chama Deus de Redentor, não indicando a pessoa. E não está errado falar isso, tá, gente? Deus é o nosso Redentor, mas o Novo Testamento mostra quem é o Redentor. Hã? Jesus é o nosso Redentor, tá? Então, por exemplo, Mateus, capítulo 1, verso 21, diz, ele dará à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Então aqui a gente percebe claramente que o evangelista Mateus diz, o Redentor é Jesus Cristo. É Ele então que vai salvar o seu povo dos seus pecados. Ainda o evangelista Lucas vai dizer, tu, menino, serás chamado profeta do Altíssimo, porque procederás o Senhor, preparando-lhes os caminhos para dar ao seu povo conhecimento da salvação, no redimi-lo dos seus pecados. Então, se no Antigo Testamento Deus é mostrado como Redentor, no Novo quem é o Redentor? O Senhor Jesus Cristo. Então, isso está mais claro para nós, tá? A gente vai ver também que no Antigo Testamento, Deus é mostrado como esse Deus que habita no meio de Israel e também habita no meio do seu povo. Você vai encontrar, por exemplo, o Salmo 135 dizendo, desde Sião, bendito seja o Senhor, que habita em Jerusalém. Aleluia. Mas o Novo Testamento mostra para nós que quem habita no meio do povo? O Espírito Santo habita no meio de nós, né? E é engraçado, né? Porque nós, presbiterianos, a gente tem um pouco de medo, né, de falar do Espírito Santo. A gente acha que o Espírito Santo está nas igrejas pentecostais ou neopentecostais, né? E a gente pensa, não, é lá que o Espírito Santo está, né? Mas não existe culto se o Espírito Santo não estiver presente, né? É Ele que ilumina os corações. E até é perigoso, né, a gente dizer que o Espírito Santo não está no nosso meio. Porque como é que a gente vai receber a iluminação das Escrituras, não é? Como é que a gente vai entender o que o pastor está falando se o Espírito Santo não estiver presente, convencendo, abrindo os corações ou endurecendo, né? Trazendo luz, então, e entendimento às nossas vidas. Então, não tenha medo quando o pastor falar do Espírito Santo, né? Não fica achando que o pastor é pentecostal, ou neopentecostal, né? O pastor, na verdade, é trinitário, o culto é trinitário. As nossas orações são trinitárias, a gente vai falar um pouquinho disso mais adiante, tá? Mas o Novo Testamento mostra que o Espírito Santo, então, habita no meio do seu povo. Atos 2:4. Todos ficaram cheios do Espírito Santo
e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Paulo, capítulo 8 de Romanos, verso 9, diz: vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, este tal não é dele. Tá? Então veja, inclusive, que Paulo faz essa menção, né? Ele fala do Espírito, mas ele fala do Espírito de Cristo. Tá? Então, o Espírito Santo, a Bíblia mostra para nós no Novo Testamento, de que, de fato, quem habita em nós é o Espírito de Deus. Então, não sei se os irmãos estão entendendo aqui, tá? Vale a gente rapidamente recapitular esse ponto. Então, se no Antigo Testamento nós não víamos uma revelação clara, por exemplo, de Deus como no nosso Redentor, agora no Novo Testamento a gente tem essa revelação clara. Quem é o nosso Redentor? Cristo. Se no Antigo Testamento nós não tínhamos uma revelação clara de como Deus habitava no meio do seu povo, né? Ele simplesmente tinha essa menção, Deus habita no meio do seu povo, no Novo Testamento a gente tem essa menção de que quem habita no meio do seu povo? O Espírito Santo de Deus. Tá? Além disso, então, nós podemos mencionar como prova, né, da existência, então, dessas três pessoas da Trindade, exatamente as comunicações que nós encontramos de uma pessoa se dirigindo a outra ou se referindo a uma dessas pessoas da Trindade. Tá? Vou pedir aqui a Claudinha para ler, por favor, Ana Cláudia, Marcos, capítulo 1, o verso de número 11. Vou pedir a Liana Josina, por favor, para ler Lucas, capítulo 3, o verso de número 22. Marcos 1:11 e Lucas 3:22. Então foi ouvida uma voz dos céus: Tu és o meu filho amado, em ti me comprazo. Exatamente. E o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea como pomba, e ouviu-se uma voz do céu: Tu és o meu filho amado, em ti me comprazo. Isso, tá? Então veja que no batismo de Jesus, diz lá, batizado Jesus, saiu logo da água, e eis que lhe se abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como uma pomba, vindo sobre ele. E eis que uma voz dos céus que dizia: Este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Então ali eu já destaquei, já dá para a gente perceber ali exatamente a menção dessas três pessoas, né? O Espírito de Deus que desce como uma pomba. Tá? Diz lá que uma voz foi ouvida do céu, e o Filho amado é quem? É Jesus que estava ali, né? Encarnado, acabando de ser batizado. Então nós vemos a referência dessas três pessoas aí da Trindade sendo mencionadas pelo evangelista Mateus. Tá? Nós vamos encontrar também um outro texto, né, que diz: ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. Aqui também o apóstolo Paulo traz aqui de maneira clara para nós a menção dessas três pessoas, né? O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Tá? Então, isso é importante para nós termos uma compreensão clara sobre isso. Tá? 1 João 5,7 também diz: pois há três que dão testemunho no céu: o Pai, a Palavra, ou Logos. Quem é identificado como Logos? Jesus é o Logos, né? E o Espírito Santo. E estes três são um. Tá? Então, claramente aí para nós, João traz essa menção. Uma coisa importante também, irmãos, que nós precisamos mencionar é um pouco, já aqui entrando, sobre a operação de cada uma das pessoas da Trindade. Quando eu uso essa palavra operação, né,
não me entendam mal, porque alguém pode pensar assim, então o pastor está dizendo que Jesus opera, né? Então, parece que é uma linguagem assim, meio pentecostal também, né? Mas a operação são as ações. É aquilo que cada uma das pessoas da Trindade faz. A gente vai perceber, então, a partir de agora, que existem ações que são específicas, que são próprias de cada uma dessas pessoas da Trindade, tá? Então, veja, a Bíblia vai mostrar para nós que o Pai enviou o seu Filho ao mundo, tá? Então diz aí, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então veja como é que isso aqui muda um pouquinho o nosso pensamento, né? A gente às vezes tem a ideia de que Jesus veio por conta própria, não é? Tinha até uma versão de uma Bíblia antiga, né? uma Bíblia chamada Vida Nova, que ela tinha mais ou menos uma versão assim, né? Jesus falava assim, eu não vi de moto próprio, né? E o moto que eu vim não é meu, mas do Pai. E aí seminarista, você sabe, né? Bicho terrível é seminarista. A gente brincava com isso, né? Porque a gente falava, Jesus veio de moto e a moto nem era dele, né? A moto era do Pai, né? Mas era uma linguagem antiga, né? Que dizia que o modo, né? Ou seja, o enviar de Deus, eu vim não por mim mesmo, mas eu vim enviado do Pai, né? Então usava essa palavra antiga, né? O moto, né? O moto não é meu, o moto é do Pai, né? Então aqui a gente pode compreender de que na verdade foi Deus que enviou o seu Filho. Pastor, mas que diferença isso faz, né? Jesus veio de qualquer jeito, mas veja, lá na frente a gente vai perceber que Deus entregou o seu Filho. Ele não veio por conta própria, ele não veio simplesmente porque ele achou que tinha que ser assim, né? Então veja que a Trindade está envolvida na nossa salvação. Vou falar um pouquinho disso mais adiante. O Pai envia o seu Filho para nos resgatar, tá? Então o Pai dá o seu Filho em nosso favor. E aí a gente vê, né, que o Pai e o Filho enviaram o Espírito, mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas que vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito, tá? Mais um pouquinho adiante, no capítulo 15 ainda de João, Jesus vai falar a mesma coisa, também no verso 26 do capítulo 15, mas preste atenção como é que ele muda um pouquinho o significado do texto, e aqui está claro que ele vai dizer que o Pai vai enviar em meu nome o Espírito Santo, e no capítulo 15, verso 26, Jesus muda um pouquinho a ordem, ele diz assim, quando porém vier o Consolador, que eu vos enviar por parte do meu Pai. Então, no capítulo 14 ele está dizendo, o Pai vai enviar o Espírito em meu nome. No capítulo 15 ele diz, eu vou enviar o Espírito da parte do meu Pai. Tem diferença? Não, não tem diferença nenhuma. O ponto importante aqui o Pai e o Filho enviaram o seu Espírito, tá? Então diz aí, o Espírito da verdade que ele procede, esse dará testemunho a mim. Paulo ainda vai dizer lá em Gálatas 4:6, e porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito de seu Filho que clama, Abba, Pai. Então o Pai e o Filho enviaram o Espírito Santo, tá? Vamos dar uma olhadinha então no que diz respeito às três pessoas da Trindade, de modo separado daqui a pouco, né? Mas vamos falar um pouquinho sobre as pessoas da Trindade. Primeiramente, há só um ser indivisível no ser divino, né? Então, há no ser divino apenas uma essência indivisível. Ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Pastor, mas você não acabou de falar que são três? Agora o senhor está dizendo que só é uma? É isso mesmo. A Bíblia diz que nós cremos num único Deus, tá? Ele forma um único Deus. Tiago, capítulo 2, o verso 19 diz, crês tu que Deus é um só? Faze bem, até os demônios creem e estremecem. Então, embora nós estejamos aqui falando de três pessoas, o que a Bíblia revela para nós é que nós cremos em apenas um Deus, tá? Isso eu vou falar um pouquinho mais adiante, mas é importante nós compreendermos isso de maneira clara, tá? Vou pedir os irmãos para lerem o que a confissão de fé fala, então, sobre a Deus e a Santíssima Trindade. Os irmãos podem ler para mim, por favor?
Isso. Então, qual é o modo de nós interpretarmos isso, né? Nós cremos em um único Deus que subsiste em 3 pessoas distintas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo, tá? Esse é o primeiro ponto que a gente precisa mencionar. Além disso, então, eu já falei, né? Nesse ser divino há 3 pessoas ou subsistências individuais: o Pai e o Filho e o Espírito Santo. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Ele me glorificará, né? Ou seja, ele glorificará a Jesus, porque há de receber do que é meu e vou-lo há de anunciar. Tudo quanto o Pai tem é meu. Por isso é que vos disse que há de receber do que é meu e vou-lo há de anunciar, tá? Então, esse Espírito, né, essas 3 pessoas, melhor dizendo, embora a gente fale de 3 pessoas distintas, não quer dizer que cada uma é autônoma, né? Cada uma faz o que bem deseja. Então, olha que coisa bela aqui que nós temos diante de nós. O Pai vive para o Filho, o Filho vive para o Espírito glorifica o Filho e o Filho glorifica o Pai. Eles não vivem para si mesmos. Isso deve falar alguma coisa para nós, não é? Eles não vivem para si mesmos. Eles não vivem para glorificar-se a si mesmos. Eles vivem para glorificar o outro. O Espírito glorifica o Filho e o Filho, por sua vez, glorifica o Pai. O Pai glorificou o Filho na sua ressurreição, né? E assim a gente vê que a Trindade, eles não trabalham para os seus próprios interesses, mas para o interesse deles, né? O interesse, então, que a Trindade tem em ser glorificados, tá? Só para a gente poder entender esse quadrinho, né? Então está lá, o Pai não é o Filho não é o Espírito Santo e o Espírito Santo não é o Pai. O Pai não é o Espírito não é o Filho e o Filho não é o Pai. São 3 pessoas distintas, tá? E aí essas 3 pessoas, cada uma delas vistas separadamente, elas são Deus. Cada uma delas, com a mesma essência, com os mesmos atributos, com a mesma infinidade, com tudo aquilo que você imaginar de Deus Pai, o Filho tem. O que o Filho tem, o Espírito tem, tá? Cada um deles tem 100% da divindade. Quando eles se juntam, então, eles são 100%, né? Porque nós cremos num só Deus, e não 300%. Né? Essa conta que às vezes a gente não consegue fechar. Mas ali nós temos claramente nesse quadro aí essa menção, né? De cada uma dessas pessoas da Trindade. Tá? É isso que eu falo no slide seguinte. Então, toda a indivisa essência de Deus pertence igualmente a cada uma das pessoas. Isso significa que cada pessoa da Trindade possui a mesma essência em sua totalidade e grau. O Pai tem a mesma essência do Filho, o Filho tem a mesma essência do Espírito, e o Espírito a mesma essência do Pai. Isso é importante, irmãos, porque existiram diversas heresias que falavam da subordinação das pessoas da Trindade. Existem religiões hoje, próximas de nós, que elas acreditam que Jesus é um ser divino, mas não igual ao Pai. Então isso é uma heresia, né? Ou seja, é uma negação de um ponto primordial do cristianismo. É por isso que essas religiões são consideradas como seitas, porque elas entendem que o Filho está subordinado ao Pai, né? E o Espírito está subordinado ao Filho, ou seja, ele não tem o mesmo poder, né? Cristo não tem o mesmo poder do Pai, mas não é isso que nós afirmamos, tá? A gente vai falar um pouquinho disso mais adiante, tá? Ok? Vamos dar uma olhadinha mais uma vez, o que a confissão de fé fala sobre esse ponto aí. Eu vou pedir os irmãos para lerem, por gentileza.
Isso, ok, tá? Mas quando a gente olha na Escritura, a gente percebe que há uma certa ordem que é apresentada para nós. Teologicamente, a gente chama isso de economia da Trindade, né? Ou trindade econômica, né? O que isso quer dizer, esse termo, né? Não é um palavrão, não, mas o que isso significa, né? Significa, de maneira bem simples, que cada uma das pessoas da Trindade, elas se destacam por um atributo, né? Por uma função, vamos dizer assim, por uma operação da própria Trindade, tá? Então, quando a gente olha para a Escritura, a gente vai ver, então, que aparece para nós, como primeira pessoa da Trindade, aparece quem? Deus Pai, né? Então, quando a gente pensa, quem é o Pai? A gente não fala que é Jesus, a gente fala que é quem? Deus, né? Então, Deus é o Pai. Então, ele é a primeira pessoa da Trindade. A segunda, então, quem é? Jesus, ele é o Filho unigênito, tá? Então, o Espírito não é o Filho quem é? É Jesus Cristo. Ele é a segunda pessoa da Trindade. A terceira pessoa da Trindade, então, é o Espírito Santo, que é, então, o outro Consolador, tá? Quando a gente pensa também nesses atributos que eu acabei de mencionar, que distinguem uma pessoa da Trindade da outra, quando a gente pensa, então, em Deus Pai, a gente pensa, então, Ele como Criador. Não é assim que o credo começa? Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Então, Ele é o Criador. É errado dizer que Jesus é Criador? É ou não, gente? Não. Por quê? Ele não criou todas as coisas? Ele não estava na eternidade? Não foi isso que Deus disse? Façamos um homem nossa imagem e semelhança? Paulo não vai dizer isso lá em Colossenses, que ele é o Criador de todas as coisas, né? Ele é a imagem do Deus vivo e por aí vai. Então, falar que Jesus é Criador não é errado. Mas qual é o atributo que mais se encaixa a Deus Pai? Criador, né? Então, por isso a gente se refere a Ele como sendo o Criador de todas as coisas. Quem é, então, o Jesus Cristo? Ele é o quê? O Redentor. Deus redime? É errado dizer que Deus é o nosso Redentor? Não, não é errado dizer Deus é o nosso Redentor. Mas a redenção está atribuída mais a quem? A Jesus. Porque Ele encarnou, foi Ele que pagou pelos nossos pecados, foi Ele que deu a vida por nós. Então, embora a Trindade esteja envolvida nessa coisa chamada redenção, o Redentor quem é? Jesus. É errado dizer que Jesus é o Consolador? Não. Mas o Consolador quem é? O Espírito Santo. Ele é o Consolador. Deus consola? Você vai no velório lá e diz assim, minha irmã, Deus console você. Está errado? Você não vai dizer lá, não posso falar isso porque o pastor disse que está errado, né? Eu tenho que dizer, o Espírito Santo te console, né? Não, você pode dizer, né? Deus console você. Mas quem é o Consolador que nós aprendemos na Escritura? O Espírito Santo de Deus. Ele é a pessoa, ele é o Consolador do povo de Deus, tá? O que nós afirmamos também, irmãos, dentro disso, é que a Trindade é um mistério que transcende a compreensão do homem, tá? A Trindade não é algo irracional. Irracional no sentido de que você não pode saber nada da Trindade. Você saiu daqui hoje, você sabe que nós cremos em quantos deuses? Um só. Esse Deus, ele subsiste em quantas pessoas? Três, né? Cada uma dessas pessoas, então, pode ser adorada como Deus? Sim, porque cada uma delas é Deus. Eu posso adorar a Deus como Deus, eu posso adorar a Jesus como Deus e o Espírito Santo como Deus. Então você sabe alguma coisa da Trindade, mas você sabe tudo? Não. Você sabe como é que pode ser um se na verdade eles são três? Você sabe como se divide a essência deles? Você não sabe. Mas é irracional? Não, você sabe alguma coisa. Então nós dizemos que o conhecimento da Trindade é um conhecimento suprarracional, ou seja, ele vai além da nossa compreensão humana. Então por isso que a Trindade ele é um artigo de fé, porque nós de fato precisamos
aceitar este ensino por fé, ainda que nós tenhamos um certo conhecimento, ou um conhecimento relativo, um conhecimento limitado dessas verdades. Então, a gente tem um conhecimento suprarracional, que foge, de fato, ao nosso entendimento. Vamos partir, então, aqui para algumas considerações finais. Então, veja como esse estudo da Trindade, ele é... Deixa eu ver aqui que está pronto. Deixa eu voltar aqui. Então, veja como esse estudo da Trindade, ele é importante para nós, né? Então, eu tenho alguns números ali, né? Algumas informações aqui do meu lado direito, mas você vai ver, né, que lá no ateísmo eles dizem, não existe Deus. Ou seja, não existe a Trindade. Quando você vai para o deísmo vai dizer, a gente não tem certeza se realmente Deus existe. Pode ser que ele exista, né? Se Deus existe, ele não se relaciona com o mundo. Ele não se relaciona com nenhum ser humano. Ele não se relaciona com a sua criação. O deísta acredita que o mundo foi criado, então Deus deu corda neste mundo, né, como um relojoeiro dá corda no relógio, e a partir disso, então, o mundo funciona de acordo com as regras, de acordo com as leis que Deus criou. Mas Deus não tem nenhuma interferência neste mundo. É isso que o deísmo, né, de dado, eles acreditam, né? De que Deus não intervém no mundo. Quando nós partimos então para o unitarismo, eles vão dizer, esse negócio de 3 pessoas da Trindade é uma heresia. Nós acreditamos só em apenas um Deus. Talvez você diga assim, mas existe pessoas que acreditam assim? O islamismo acredita nisso. Eles acreditam que existe apenas um Deus. Embora eles falam de Jesus, né, de Isa, para eles Jesus não é Deus. Jesus é apenas um profeta, né? E diga-se de passagem aqui, né, um profeta que está abaixo de Maomé, porque Maomé é maior que Jesus, né? Porque Maomé para eles é o último profeta. Jesus não é o último profeta, e muito menos Deus. Então existem religiões que acreditam apenas num Deus, né? Em um Deus só. Não existe essa coisa de ter outro Deus. O judaísmo também é assim. Eles acreditam em apenas um Deus. Por isso que você vê judeus que não aceitam a Cristo, né? Não recebem Jesus como Messias, exatamente porque eles acreditam apenas em um Deus. Existem pessoas, então, que nos acusam, né, de nós sermos politeístas, né? Algumas pessoas acusam os cristãos de serem idólatras, né? Porque adoram 3 deuses, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. É o trinitarismo. Então diz assim, vocês não podem, né? O cristianismo é falso porque vocês atribuem a Jesus a mesma essência do Pai. Isso é um absurdo. Vocês dizem que o Espírito Santo é uma pessoa, isso é um absurdo. Então algumas pessoas acusam o cristianismo de ser uma religião politeísta, né? Que adora mais de um Deus. Mas de fato o que nós cremos é isso aí, né? São 3 pessoas, né? Mas apenas um Deus. Nós cremos, então, num Deus único e verdadeiro que subsiste, então, nessas 3 pessoas. Quais são? O Pai. Isso, tá? Essa é a nossa fórmula de fé, né? É o nosso credo. Veja, então, irmãos, como a Trindade, ela se revela na salvação. Veja lá que o apóstolo Paulo, desculpa, eu não coloquei a referência, mas é Efésios capítulo 1. Você vai encontrar lá. Eu fiz uma colagem de uns versículos que falam dessa menção, mas Efésios capítulo 1 está lá, tá? Então veja lá, bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, e em amor nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em Cristo, tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Então a nossa salvação começa aonde? Começa com quem? Deus Pai. Especificamente, a nossa salvação começa aonde?
no beneplácito da vontade de Deus, da boa vontade de Deus de nos salvar, da misericórdia de Deus em desejar nos resgatar. É por isso, irmãos, que a salvação não pode dar errado. Por isso que o crente não pode perder a salvação, porque não é possível que Deus planejou tudo isso antes da fundação do mundo, e nós, como réis mortais, né, limitados, finitos, pecadores, vamos colocar o plano de Deus à ruína, simplesmente porque a gente diz, eu não quero. Deus quer me salvar, mas eu estou emburrado hoje. Eu não quero ser salvo. Então veja que o plano de Deus começou nessa boa vontade. Imagine então na eternidade. É só imaginação, tá, gente? Não é para vocês levarem isso a pé da letra, não, né? Porque de repente vão dizer que o pastor está falando heresia por aí. Mas imagine lá no conselho da Trindade, onde o Pai, o Filho e o Espírito Santo então se reúnem. E Deus Pai diz, olha, eu quero salvar alguns desses pecadores, porque se eu deixar a coisa andar do jeito que está, não vai sobrar ninguém. Se eu for operar apenas a minha justiça, se eu for simplesmente dar o que eles merecem, não vai sobrar fio de cabelo de nenhum. Todos serão condenados. E o Deus Pai então propõe, olha, eu quero salvar alguns deles. Essa é a minha vontade. Beneplácito, na verdade, significa, né, essa é a minha boa vontade. Eu quero fazer isso por eles. Mas eu não posso passar a mão na cabeça deles e simplesmente esquecer o que eles fizeram comigo, né? Porque eles pecaram contra mim desde o jardim do Éden. E aí, de repente, o filho diz, olha, eu me proponho, então, a ser o mediador, a pagar por esses pecados, né? Porque como eles não podem pagar, então alguém vai ter que pagar esse pecado. Então é aceito o sacrifício de Cristo ali na eternidade, nesse conselho da Trindade. E de repente Deus fala, olha, então vou enviar o meu Espírito para garantir que esses pecadores não caiam, né? Porque de repente Cristo morre, sacrifica-se e de repente o pecador vai dizer que não quer. E aí o plano vai dar errado, né? Então a gente precisa enviar o Espírito da promessa para selar, para guardar, para assegurar de que esse plano finalmente vai acontecer. Então vejam, irmãos, 3 pessoas poderosamente aliadas num propósito de salvar pecadores, de glorificar o seu nome através da nossa salvação. Então vejam, irmãos, que desde antes da fundação do mundo, os propósitos, os projetos de Deus para as nossas vidas já estavam garantidos, já estavam selados, já estavam então planejados, já estavam divinamente orquestrados. E a gente às vezes fica chorando por coisa pouca, gente. Não é verdade? A gente às vezes fica chorando por aí, porque a gente às vezes não consegue algo que a gente considera como, porque eu queria tanto esse negócio, eu queria tanto esse carro, eu queria tanto essa casa, eu queria tanto esse namorado, essa namorada, eu queria tanto esse dinheirinho a mais. Mas Deus orquestrou um plano muito maior do que isso, que envolve de fato a nossa salvação, que envolve esse planejamento desde a eternidade a respeito da nossa vida. Então vejam, irmãos, a nossa vida não é aqui por acaso. Nós não estamos aqui simplesmente por acaso. Você não caiu nessa igreja de paraquedas. Você não conheceu a Cristo por sorte, por osmose. Cristo não se revelou a você simplesmente porque você era mais bonitinho, ou mais feinho, né? Porque de repente ele estava com mais dó de você por causa da sua falta de beleza, né? Não é por causa do seu status social, cultural, não é por causa do seu sotaque, não é porque você estava lá no fim do mundo, ou porque você estava mais perto da sociedade, não é porque os seus pais eram tinham um poder aquisitivo maior ou menor. Não tinha essas questões da sua condição financeira, social, emocional. Deus nos escolheu porque Ele tinha um plano. Deus nos escolheu porque Ele tinha um projeto.
Deus nos escolheu porque Ele fez isso antes de eu e você existirmos. Deus fez isso na eternidade. E Ele sequer perguntou a nossa opinião sobre isso. Ele fez porque Ele quis, o beneplácito da sua vontade. Então, quando você estiver meio para baixo, se você estiver se sentindo um pouco feinho, né? Ou você estiver assim, passando por algum tipo de tribulação, lembre-se que Deus tem boa vontade a respeito da sua vida. Ele tem o beneplácito da sua salvação em nossas vidas. Além disso, irmãos, em consideração àquilo que nós vimos até aqui, nós podemos olhar então para a Trindade e a gente vê exatamente isso: comunhão, cooperação, ordem e propósito essenciais para a vida da igreja. Você já pensou se a Trindade resolvesse não trabalhar uma com a outra? Você já pensou se nesse plano que eu acabei de simular aqui para vocês, imaginar com vocês, se de repente o filho falasse assim: o quê? Eu? Não, ó, esse teu plano aí, pai, ó, não vai dar certo, não. Quer dizer, você quer salvar o pecador e quer me matar? Mas que conversa é essa, né? Ó, o plano é teu, então vai você. Né? Não é você que deu a ideia? Não é você que começou esse barraco todo aí? Não, a culpa não é minha, não. Não fui eu que inventei isso, não. Já pensou se o Espírito Santo se recusasse a vir para morar em nós, para aplicar a salvação em nós? Então veja que a Trindade, ela não tem problema com isso, irmãos. Quando a gente olha especificamente para a pessoa de Cristo, Cristo não tem problema em se rebaixar, em abrir mão da sua glória, em assumir a forma humana, em humilhar-se, em sacrificar-se de corpo e alma, em descer ao Hades, como a gente vai ver mais adiante. Ele não tem problema com isso. E isso deveria muito nos ensinar de como a Trindade trabalha num só propósito e em comunhão entre eles, como eles se empenham no trabalho a respeito da nossa salvação. Isso deveria então falar ao nosso coração, quando nós estamos envolvidos no trabalho da igreja, ao invés de nós ficarmos cada um tentando colocar a sua própria ideia, né? A gente deveria trabalhar em cooperação, em um propósito, com ordem, né? Pensando assim, olha, qual é o objetivo que nós precisamos alcançar, e a gente deixar de lado, muitas vezes, a nossa preferência pessoal, as nossas manias, né? Os nossos desejos pessoais e tudo mais que muitas vezes nos atrapalha, de fato, no trabalho da igreja. E a Trindade também nos ensina o modo correto de nós orarmos, né? Então, lembre-se que nós oramos ao Pai. Foi isso que Jesus ensinou. Pai nosso que estais nos céus. Nós oramos na mediação do Espírito, do Filho. Se me pedirdes alguma coisa em meu nome, e no poder do Espírito Santo, porque não sabemos como orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira. É por isso, irmãos, que o nosso culto, né, eu já falei sobre isso aqui, o nosso culto é um culto trinitário. Nós invocamos o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Eles estão presentes no nosso culto. Eles estão presentes na nossa oração. Além disso, então, para nós partirmos aqui para o final, a doutrina da Trindade nos revela necessariamente que Deus é amor. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Por que eu estou fazendo essa afirmação? Por que Deus é amor? Isso é verdade, dona Alice. Mas antes de amar o mundo, e se o mundo não existisse? E se nós não existíssemos? Você poderia afirmar que Deus é amor? Se não, por quê? Se sim, por quê? Quem vai pelo não? Eu posso afirmar, se mesmo o mundo não existisse, Deus é amor? A essência de Deus é amor. Por que você está afirmando isso? Exatamente. Nós podemos dizer que Deus é amor porque Ele se relaciona em amor na Trindade. Então deixa eu dizer uma coisa para você. Não vai ficar triste comigo, tá?
nem aborrecido. À noite tem culto, viu? Então você precisa pedir perdão se você ficar com raiva de mim. Deus não precisa da gente para Ele ser amor. Essa ideia que às vezes a gente tem, que Deus estava lá no mundo eterno, né? Meio isolado, meio cabisbaixo, sem saber o que fazer. Quer saber? Eu vou criar o ser humano para eu demonstrar o meu amor por ele. Deus não precisa disso. Vou criar lá uns adoradores lá para eu demonstrar a ele o meu amor. Deus não precisa disso. Ele pode amar as outras pessoas da Trindade. O Pai ama o Filho ama o Espírito ama o Pai. Eles vivem isso eternamente e Ele não precisa de nós para isso. Então, quando nós falamos do amor de Deus, nós não estamos falando do amor de Deus para pessoas que merecem o amor de Deus. Nós estamos falando do amor de Deus por nós, de pessoas que Ele resolveu amar. Isso parte do coração dele, da essência dele, não de uma necessidade que ele tem em amar seres humanos. Então, deixa eu te falar, não adianta você fazer pirraça com Deus, botar Deus na parede, não adianta você ficar emburrado, dizer, quer saber? Já que Deus não me ama, eu não vou para a igreja mais. Isso não vai mudar o caráter dele, nem a essência dele. Não adianta você fazer pressão com Deus, dizer, Deus, se o Senhor não me abençoar e não me der o que eu quero, Deus, eu vou. O Senhor não sabe o que eu posso fazer, eu sou um homem perigoso, né? O Senhor não sabe o que eu posso fazer com o Senhor, né? Olha que eu corto, começo cortando pelo dízimo, eu paro de ir à igreja. E às vezes a gente acha que pode ameaçar Deus, botar Deus na parede, né? Como quem pega Deus pelo pescoço assim, né? E pedir a Deus, ou implorar a Deus pelo amor dele. Deus nos ama porque Ele quer. Nada o obrigou a isso. Nem eu, nem você. Não é por causa do nosso status e nada do que nós possamos atrair do amor de Deus. Ele nos ama porque Ele é amor. E Ele demonstra esse amor gratuitamente para nós. Então, que você seja consolado, né, com essa verdade de que Deus nos ama exatamente porque Ele é amor. Mas Ele não precisa de nós para amar. Ele já ama a Trindade, Ele já ama o Filho, né? Ele está suprido eternamente desse amor. Deus não carece do nosso amor. Ele não está lá jogado no chão, né, no cantinho, né, parecendo um resto de janta, né, e implorando o nosso amor. Não, Ele já tem o Filho, Ele já tem a Trindade que o ama, o Espírito, né, que o ama eternamente. E assim eles vivem nessa harmonia. Eternamente eles estão assim. Antes do mundo existir, eles já estavam ali se amando, né? Eternamente. Então, por isso que Deus é amor. Para nós finalizarmos, então, o pastor Sinclair Ferguson, ele diz assim, quanto mais refletirmos sobre o modo como a Escritura detalha as atividades do Pai, do Filho e do Espírito, mais plena e rica é a nossa comunhão com Deus. Comunhão com um ser profundamente pessoal, na verdade tripessoal, com tudo o que Ele é em suas três pessoas. Então, quando nós pensamos no poder de Deus, nós podemos nos lembrar do Pai. Quando nós lembramos do perdão que nós precisamos, nós nos lembramos do Filho. Quando nós temos a necessidade de sermos consolados, nós lembramos do Espírito. E o que Ferguson está dizendo é isso. Quanto mais nós conhecemos a Trindade, sabemos o que a Trindade faz, mais enriquecedor é a nossa comunhão com essas três pessoas. Então, irmãos, não tem problema de você suplicar ao Espírito, não tem problema de você pedir ao Filho, não tem problema se você tem que se dirigir ao Pai. Essas três pessoas estão lá num só propósito, né? Não adianta você achar que, pedindo a Jesus, que vai, como quem diz assim, vão pelo mais fácil, né? Que é Jesus, né? Não, eles estão juntos lá, trabalhando com o mesmo propósito, né? A gente precisa da graça de Deus e da misericórdia de Deus. Mesmo quando nós oramos,
e as nossas orações são, ao nosso ponto de vista, fracas, né? A gente tem essa ideia, né, de que a nossa oração é fraca, ela é débil, né? Ela é limitada. Nós podemos contar com o Espírito Santo que nos conduz e nos fortalece, que leva as nossas orações diante do Pai, né? Quando nós pensamos que nós não temos forças para orar por aquilo que de fato nós desejamos, nós temos o Filho que leva essas orações também diante de Deus, né? E quando nós pensamos que aquilo que nós estamos orando é impossível de ser atendido, nós lembramos do Pai, que criou todas as coisas do nada. O que Deus não pode fazer nas nossas vidas, não é verdade? E assim nós podemos aprender cada vez mais a respeito da Trindade Santa. Vou pedir mais uma vez para que vocês leiam aí o Credo Apostólico. Vamos lá? Amém. Irmãos, nós temos algum tempinho aí, se você quiser fazer alguma pergunta, alguma consideração. Sim, Wilson. O pastor, aula muito importante, e não é que não é um tema polêmico, né? Como o senhor falou aí, a questão do Espírito Santo, ainda mais nas igrejas reformadas, né? E falando já pela nossa aqui, a Igreja Presbiteriana do Brasil, é lógico que ou aula bíblica, né? Ou culto, né? Destacando Deus Pai, você encontra aí milhares, né? Jesus Cristo, Deus Filho também. Já Espírito Santo, a gente vê que aula mesmo, aula completa, né? Dedicada as obras do Espírito Santo, culto, que do Espírito Santo que o senhor falou é Deus, Sim. Né? Não se encontra, né? Então tem essa crítica nas igrejas reformadas. Aí tem tudo a história, né? Por trás, né? Eu entendo que é igual a gente. Por que tem essa cisma entre aspas com o Espírito Santo, que é Deus, que não deveria, isso inclusive é pecado, né? É porque o pessoal da igreja pentecostal faz aquele estardalhaço todo com o Espírito Santo, usando normalmente três coisas, né? Que o Espírito Santo, né? Ali você vai ter dom de cura, de profecia e de falar em línguas. Se você não tiver nenhuma dessas três, o Espírito Santo não habita em você. Sim. Né? E isso, obviamente, não tem base bíblica nenhuma, né? Só que não é só isso, né? Por exemplo, a gente acabou de ler o próprio Credo Apostólico. A gente vê que não coloca nenhum atributo do Espírito Santo. Quando ele bota Deus Pai, ele é o Criador do céu e da terra. Né? Jesus Cristo, o Senhor fala muito, mas o Espírito Santo só cita o Espírito Santo. Né? Na nossa própria confissão de fé, no que pese que cita ali o Espírito Santo várias vezes, não tinha um capítulo específico sobre o Espírito Santo e foi acrescentado depois. Foi. E é interessante que o texto que ele coloca, não para justificar, obviamente que não precisa de justificativa, a Bíblia por si só já justifica o Espírito Santo ser destacado, né? Mas para colocar como apêndice a esses novos capítulos, ele fala o seguinte, prefácio aos novos capítulos, que é o capítulo 34, que é o do Espírito Santo. Ele fala o seguinte, considerando a conveniência de exprimir claramente a doutrina da igreja a respeito do Espírito Santo, e de outros aqui que ele colocou. Então, porque tinha essa crítica à época, dizendo que não destacava, e não se destacava mesmo. E nós já estamos aí há 2000 anos que Cristo veio e continua, né, que a gente tem que trabalhar nesse sentido, porque a gente sabe da importância do Espírito Santo. Né? É tão interessante que tem você deve conhecer esse livro, tem um livro do Francis Chan, que ele chama assim, O Deus Esquecido, revertendo a nossa negligência com o Espírito Santo.
né? Ele fala, enfim, é interessante que no livro ele fala o seguinte, que ele não está trazendo nada novo, Sim. não é? Mas não está explícito ali, que todo mundo fala, mas a gente não vê esse destaque, como o senhor ressaltou na aula aqui, né? Aí, nós já tivemos aqui na nossa igreja, uma aula específica sobre Espírito Santo, e eu acho até importante ter isso ao longo dos anos, né? Na economia da Trindade, como o senhor falou, né, que seriam as três pessoas, como elas se relacionam entre si com a criação, todos, como o senhor falou também, né, são todos Deus, cada um tem o seu papel, né, ali define exatamente o papel de cada um, Deus Pai como Criador, Jesus Cristo, na realidade, quem definiu o plano da salvação, Jesus Cristo, ele realizou esse plano, e o Espírito Santo é que aplica essa justiça, né, de Cristo em nós, ele é que vive em nós, né? A gente fala que Deus vive em nós, mas Deus enquanto Espírito Santo. Jesus Cristo vive em nós, mas enquanto Deus, porque estão tudo relacionados. Mas quem vive em nós é o Espírito Santo. Sim. Nós somos templo do Espírito Santo, e a gente deveria ressaltar esse papel do Espírito Santo, que é ele que está nas nossas... Eu não estou... É lógico, na própria palavra de Deus, ele fala o seguinte, quando Jesus diz que o Consolador vem, o Auxiliador vem, ele diz que ele vem para glorificar Cristo, inclusive, Sim. e dar força e poder aos crentes daquela época e até hoje, né? Então, errado seria também, não é isso que eu estou falando, que a gente destacar o Espírito Santo em detrimento de Jesus Cristo e Deus. Não é isso que eu estou falando. O que eu estou falando é que, como é feito hoje, o Espírito Santo está em segundo ou terceiro plano. Não deveria ser, porque ele é Deus. Ele é que está... Ele, assim, tem um papel que nós temos, né? Ou que nós sabemos, né? Por outro lado, a gente, no que pensa que todos são Deus, né? As três pessoas, como o senhor falou... É esquisito, em alguns momentos, a gente usar isso de maneira intercambiável. Em alguns casos, sim. Quando você fala em Deus, geral, pode ser referindo a qualquer um dos três. Mas, por exemplo, é esquisito falar que Deus Pai morreu na cruz. Não foi crucificado, sim. Deus Pai. E nem Deus Espírito Santo. Quem foi crucificado na cruz é Deus Filho, né? Segunda pessoa. E quem vive em nós também é o Deus Espírito Santo. Não é o Deus Pai nem Jesus Cristo. Jesus Cristo está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. Então, acho que é importante esse estudo da Trindade, e no próprio da Confissão de Fé que o senhor leu, na definição, do capítulo que é específico sobre Deus, sobre a Trindade, ele fala que é incompreensível, né? Mas o senhor destacou bem que não é nada que a gente possa dizer, não, eu nem sei de nada, não. Deus se revelou a partir da palavra dos profetas, é Jesus Cristo, o Espírito Santo tira a venda dos nossos olhos, o tampão dos nossos ouvidos, para a gente saber quem é Deus. Agora, é lógico, como meras criaturas, nós nunca saberemos, nem a gente depois de 2000 anos, nem daqui a 5000 anos, antes da segunda volta do nosso Senhor Jesus Cristo, a gente vai entender completamente, porque não tem como a criatura compreender o Criador, e esse Criador que nós temos... Nem na eternidade, viu? Na eternidade, eu já ia falar isso na eternidade, nós estaremos lá, né? Estaremos lá, não seremos Deus... Mas vamos conhecer mais. A eternidade desfrutando da presença de Deus, mas a gente não vai chegar ao conhecimento que Deus é. Vamos conhecer mais, né? Vamos conhecer mais. Vamos conhecer mais Deus, mas não totalmente. Que a gente não vai Porque precisar senão mais a gente ler, se torna como um dele, né? Que a gente não vai precisar mais ler a palavra, ele mesmo vai falar diretamente aos nossos corações lá. Isso, mas a gente tem que lembrar que no céu nós seremos limitados também. É só para destacar, pastor, essa questão do Espírito Santo, que realmente... Eu entendo que na Igreja Presbiteriana do Brasil, nas igrejas reformadas, assim, só para fechar minha fala aqui, é a mesma cisma que se tem, eu acho, de maneira injustificada com Maria, da igreja. Maria tem um papel extremamente importante, a gente sabe que ela não é santa, mas foi mãe de Jesus homem, mas aí eu acho que o pessoal vai muito ao extremo, né? Tem uma coisa que alguém defende, aí coloca muito ao extremo, a gente tem que saber separar isso, e principalmente de acordo com a palavra de Deus, né? Ver se aqui tem justificativa para aquilo que a gente acha que é o correto. Depois eu posso te mandar, mas eu acho que a IPB ela tem uma carta pastoral sobre o Espírito Santo. Mas é importante a gente destacar exatamente porque, às vezes, nós, de fato, deixamos o Espírito Santo de Deus, às vezes, do lado de fora, né? Especialmente quando a gente pensa no culto, né? A gente pensa no culto, quando a gente fala de um culto cristocêntrico, às vezes alguém pode entender que, na verdade, a gente só está adorando ao Filho. Não é verdade isso. Né? Mesmo quando a gente fala de um culto cristocêntrico, nós queremos dizer que o culto é teocêntrico, né? No sentido de que as três pessoas da Trindade, elas estão presentes no culto, né? E a gente não pode ter medo de achar que porque a gente está falando na pessoa do Espírito Santo, né, automaticamente nós nos tornamos pentecostais
ou pelo menos adotamos a teologia pentecostal a respeito da terceira pessoa da Trindade. Então a gente precisa, de fato, colocá-la no seu devido lugar, né? Já já a gente vai chegar em Efésios capítulo 4, né, o verso 30, quando Paulo fala lá que a gente não deve entristecer o Espírito Santo. Então, para começo de conversa, ele é uma pessoa, né? Inclusive, a gente precisa se relacionar com ele. Sim, Ariston, depois a dona... você já passou para a dona Joemi. Fez muito bem, viu? Diga, dona Joemi. Posso ler aqui na Bíblia? Deuteronômio. Pode, 9, nós estamos aqui para ler a Bíblia mesmo. Vamos lá. Deuteronômio 29, 29. As coisas encobertas pertencem ao Senhor nosso Deus, porém as reveladas nos pertencem a nós e a nossos filhos para sempre, para que cumpramos todas as palavras desta lei. Isso. Obrigado, dona Joemi. Ariston ainda vai falar? Sim. Então, só o Ariston para a gente encerrar aqui. Pastor, o senhor falou que tem acho que religiões, alguma coisa próximas de nós que entendem diferente essa doutrina e que, inclusive, não consideram Jesus Deus. E o Espírito Santo é o Espírito de Deus, então teria só Deus o Pai. E, de fato, tem o judaísmo messiânico, o judaísmo nazareno. Não sei qual dos dois, tem um deles que assim entende, que, inclusive, se a gente considerar Jesus Deus e adorá-lo como Deus, nós estaríamos cometendo uma idolatria. E parece que houve, ao longo da igreja, uma controvérsia a respeito deste assunto, acho que a controvérsia ariana, e que foi estudado, exaustivamente estudado, e essa que o Ário entendia, parece que parecido com essa vertente do judaísmo, e ali foi combatido e foi refutada. E eu vejo hoje pessoas piedosas que têm caminhado há muito tempo já na igreja cristã e, às vezes, inclinada a aceitar essa doutrina. Então, o que é que o senhor teria, se tem aí, alguma coisa para nos trazer, para a gente poder levar para essas pessoas sinceras, piedosas, cristãs até então, que têm seguido a Cristo, mas que está aí, às vezes, balançando com relação a essa questão, para a gente fortalecê-las ainda mais nessa doutrina da Trindade, né, e de que Jesus é Deus. Ariston, eu vejo de duas maneiras. Às vezes, as pessoas têm uma certa dificuldade, porque, de fato, compreender Cristo nas suas duas naturezas não é uma questão, digamos, simples, né? A gente vai chegar lá e a gente vai perceber que, às vezes, é muito complicado, né? Você compreender as duas naturezas, como elas funcionam, o fato da encarnação, né? Então, tem implicações muito sérias a respeito disso daí. Então, às vezes, a pessoa só tem, de fato, dúvidas. Ela precisa de um melhor esclarecimento, talvez mostrar alguns versículos bíblicos para ela. Um bom livro de teologia sistemática vai ajudar essa pessoa a ter uma compreensão clara a respeito desse assunto, né? Então, é um assunto que dá para você, à medida que você vai lendo e percebendo biblicamente como essa doutrina se revela, você chegar a uma compreensão clara, né, a respeito da pessoa, da divindade de Cristo. Outra coisa é quando a pessoa se recusa a acreditar nisso, porque ela acha que isso é inconcebível. Então ela diz, não tem como ele ser Deus pela própria natureza da coisa. Então como é que você vai colocar Deus dentro de um corpo limitado? Então, isso, por exemplo, eu já falei aqui, é uma divergência que a gente tem com os luteranos no que diz respeito à ceia do Senhor. Os luteranos, eles acreditam literalmente que Cristo se faz presente na ceia em corpo. Isso é impossível, tá? É impossível. Então, do ponto de vista da natureza de Cristo, eu não posso dizer que Cristo está em todos os lugares. E você vai dizer, pastor, isso é heresia, mas do ponto de vista humano, é porque ele tem um corpo, ele não pode estar em todos os lugares. Mas, ao mesmo tempo,
por causa da sua natureza divina, ele é onisciente, ele sabe de todas as coisas. Então é isso que dificulta. Então, às vezes, tem pessoas que querem negar a natureza de Cristo exatamente porque consideram inconcebíveis. Eu acho que é o caso de Ário. O arianismo foi por isso daí. Ele dizia, não é possível que a natureza divina possa suportar a natureza humana. Não tem. Aí você tem que negar uma ou outra. Ou você nega a humana ou você nega a divina. E aí eu acho que você tem que partir desse pressuposto, né? Perguntar se a pessoa só tem alguma dúvida ou se realmente ela está negando isso veementemente. E aí, se ela está negando de fato, se ela diz, eu não acredito nisso, aí ela não pode, infelizmente, ser considerada uma pessoa cristã. Porque isso aí é uma base, né? É algo básico da fé cristã. Negar que Cristo tem as duas naturezas, humanas e divina, essencialmente ambas, tá? Ambas, a natureza humana e a divina. 100% ou inteiramente, isso é negar a fé cristã. Irmãos, vamos continuar adorando ao nosso Deus. Cadê o nosso irmão Eliabe? Ah, está ali. Pode vir, Eliabe. Por gentileza, nós vamos continuar louvando a Deus nesse instante.